Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria estar estudando com você a palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Esse encontro lindo que o Monsenhor Jonas Abib nos deu de presente. E nós queremos continuar o nosso estudo bíblico do Evangelho de São João, capítulo 1, agora versículos de 19 ao versículo 28. Que essa palavra entre, penetre no nosso coração e que nós possamos ser testemunhas vivas de Jesus. Versículo 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. E ele confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram: Quem és então? Tu és Elias? Respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. E perguntaram-lhe: Quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele declarou: Eu sou a voz que clama, que grita no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Querido irmão, querida irmã, esse testemunho de São João Batista para nós, ele é muito forte porque aqui São João vai trazer para nós uma profecia. Eu sou a voz que grita no deserto. Ele preparou o caminho para o Senhor e aqui eu e você somos convidados, convocados a prepararmos o caminho para o Senhor. Muitas pessoas vão se opor a nós, muitas pessoas vão falar mal de nós, vão fazer chacotas, vão falar, e lá vem o cristão de novo. Mas é aí que nós precisamos estar prontos. Nós precisamos dar as respostas que esse mundo tanto precisa. Não é com violência, não é com gritaria, não é com apontamento, com julgamentos, mas é a palavra certa. Um homem cheio da palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele cala aqueles que vêm provar. Ele destrói os planos diabólicos para que a mensagem não chegue. Aqueles homens testavam. Queriam saber quem era João. Porque, meus irmãos, aqueles homens, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes do templo, eram pessoas tão falsas, tão mentirosas, que pregar a verdade para eles era tirar eles do seu comodismo, porque eles estavam sentados nos seus cargos, eles estavam sentados nos seus pecados e não fazia nada para mudar de vida. E aí vem João para sacudir aquele povo. E esse evangelho é para mim e para você, porque nós precisamos sacudir esse mundo. Um mundo que vive passando a mão nas nossas cabeças quando a gente erra, quando a gente peca. E nós ficamos conformados, muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. E um verdadeiro cristão, ele não quer ouvir aquilo que agrada. Ele quer ouvir a verdade para que ele possa ser um cristão autêntico, sincero e verdadeiro. E convertido acima de tudo. E é isso que João vai falar para nós. É isso que João Batista vai mostrar para nós com o exemplo da sua vida. E nós vamos preparar os caminhos do Senhor sendo homens e mulheres da verdade e da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque só transforma esse mundo tenebroso aqueles que são cheios, repletos, que transbordam o Espírito Santo e que falam a verdade. E quando as pessoas omitem a verdade,
para serem aceitas em determinados grupos. O quanto nós temos sido omissos, vendo tantos erros acontecer, a gente não tem a coragem de falar a verdade. E muitas vezes falar a verdade nós podemos tirar as pessoas do pecado dela e fazer com que ela mude de vida. E mesmo assim nós continuamos covardes, medrosos, com medo de ficar sozinho, com medo de não ser aceito. E aí o diabo vai fazendo a festa. Nós precisamos, principalmente nós que lutamos para sermos de Deus, que lutamos para nos assemelharmos a eles, a mentira não pode existir em nós. Nós não podemos compactuar com esse mundo que está aí fora. Nós não podemos viver uma realidade dentro da igreja e fora da igreja ser outra realidade. Nós precisamos ser o rosto de Cristo em qualquer lugar, irmão e irmã, que eu e você estivermos. E aqui eu quero ler para você mais uma vez o versículo 23. Eu sou a voz de quem grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta. Aqui tem uma ordem de Deus. Grife com a sua caneta de cor diferente e coloque. Aqui tem uma ordem de Deus, que eu e você, irmão e irmã, nós precisamos preparar os caminhos do Senhor. Nós precisamos falar a verdade, cujo que custar, ainda que nós ficamos sozinhos, ainda que nós fiquemos sozinhos, abandonados pelas pessoas, porque por Deus, jamais eu e você seremos abandonados. Versículo 24. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Olha a sensibilidade de São João. São João sabe do seu lugar. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Eu preciso fazer com que as pessoas sejam batizadas, arrependam dos seus pecados e tenham uma vida em Cristo. Gente, é muito lindo, porque aqui São João vai dizer que ele não é digno de desatar as correias das sandálias. E vai terminar o evangelho. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha que lindo, eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, ele vos batizará com fogo do Espírito Santo, que jamais vai se apagar. Mas o fogo do Espírito Santo, ele não se apaga naquele que realmente tem um encontro com Jesus Cristo e muda as rotas da sua vida, que muda a direção, que tem nos seus caminhos o único caminho, o caminho que me leva para a fila da Eucaristia, o caminho que me leva para Jesus. E para São João não tinha outro caminho, e para mim e para você, amado irmão, amada irmã, não pode ter outro caminho, a não ser o único caminho que nos leva para Jesus. Se outros caminhos têm te tirado da presença de Jesus, corta enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Olha o que essa palavra vem dizer para nós hoje. Que nós precisamos, urgentemente, preparar os caminhos do Senhor. Que nós precisamos levar as pessoas para o Senhor. Pregar a verdade. Não é passar a mão na cabeça das pessoas, não. Quantos erros têm acontecido dentro da nossa igreja?
e muitos sacerdotes aceitam muitos erros graves acontecer para ter apenas igreja lotada. E números não significa nada, e sim a qualidade. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, nós temos que pregar a verdade. Porque a multidão acompanhava Jesus e a mesma multidão gritou na sexta-feira da paixão para crucificar ele. Então, multidão não significa nada, é preciso qualidade. Conforme nós vamos estudando o Evangelho de São João, lá no versículo 4, nós vamos ver o encontro de Jesus com a samaritana, onde Jesus vai dizer para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, se nós não formos como São João Batista, adoradores, proclamadores da palavra, nós não iremos aguentar, como o próprio Monsenhor Jonas Abib, que a partir do batismo do Espírito Santo teve esse lindo encontro e nos deixou essa riqueza da Bíblia no meu dia a dia. Se nós não formos homens do Espírito Santo, Mr. Pentecostes, nós não iremos aguentar, nós iremos sucumbir. E qual é a mensagem de Deus para mim hoje com essa palavra? Eu preciso proclamar a palavra do Senhor a todos. Eu preciso endireitar os caminhos para a segunda vida de Jesus. E como que eu aplico isso na minha vida? Falando de Jesus para todos, buscando mais minutos de adoração, rezando mais para que o Senhor coloque em mim palavras de sabedorias e que nas minhas palavras estejam repletas da ação do Espírito Santo para que as pessoas ao ouvirem, elas se convertam verdadeiramente. Que essa palavra, filho, filha, nos prepare para que nós possamos combater o bom combate, para que nós possamos fazer cada vez mais o nome de Jesus conhecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.